Isso vai estar amanhã no telejornal às 8 da noite. E aqui no 360 é convidado o advogado João Massano. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu diria que o país está muito apreensivo com esta fuga de 5 reclusos. É que não foi um, não foram 2, foram 5. No seu caso, advogado há muitos anos, ficou surpreso? É assim, todos ficámos surpresos. Ninguém esperava que numa prisão como a de Vale dos Judeus houvesse uma fuga tão espetacular e diria quase a lembrar Monty Python, porque de facto é uma coisa tão rocambolesca como aconteceu, todas as circunstâncias que foram mencionadas, que não podemos deixar de ficar surpreendidos. Agora, ficamos mal surpreendidos, se me permite, porque se nós pensarmos um pouco, a última vez que se ouviu falar a sério, perdão a expressão, das prisões foi quando estivemos perante a pandemia Covid-19. Até lá ninguém fala daquilo, parece que é uma situação que nós não nos preocupamos e que só nos preocupamos quando acontece algo que nos chama a atenção ou que nos pode causar perigo a nós. Como é que descreveria uma prisão portuguesa? Sem condições. Sem condições, sobrelotada, sem nenhuma dignidade para os reclusos, com falta de pessoal. Pode definir, ou seja, sem condições, pode definir o que é que significa sem dignidade? Muitas pessoas numa cela, deficientes condições de higiene, as casas de banho sem grandes condições. Estamos a falar de coisas verdadeiramente degradantes e condições subhumanas, porque de facto nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Portanto, como o limite máximo são 25 anos, as pessoas vão inevitavelmente sair, a não ser que morram entretanto. Portanto, a forma como nós nos comportamos perante as pessoas que estão nas prisões é como se eles ficassem para lá para sempre, mas eles não ficam. Portanto, deixa de ser um lugar que visa uma reinserção depois na sociedade, ou seja, esse papel... De todo. Há situações em que nós temos clientes que, de facto, eu dou-lhe um exemplo, uma vítima de violência doméstica, em que o agressor está prestes a ser libertado, muitas das vezes está em pânico porque não sabe o que é que vai acontecer. E isto é uma situação que acontece porquê? Porque não há um acompanhamento, não há uma reinserção como referiu e não há um acompanhamento das pessoas quando saem da prisão e muitas das vezes, como também infelizmente vamos lendo nas notícias, voltam a cometer crimes. E esse é um problema que nós temos que assistir. E temos o outro lado, se quiser, o outro lado da moeda, que é a questão dos funcionários. Ou seja, eu pergunto-lhe, quem é que quer trabalhar numa prisão com as condições que tem hoje em dia? É muito complicado. As pessoas não se sentem recompensadas, não sentem que o país, no fundo, as recompensa pelas dificuldades que têm, porque estar num estabelecimento prisional como o de Vale dos Judeus não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E as pessoas não são remuneradas para isso. E como é óbvio, depois não há pessoas. Depois há as baixas, depois é difícil recrutar pessoas. E, no fundo, nós temos um Estado que, infelizmente, em vários serviços públicos, é uma questão recorrente. Qual é a diferença entre a prisão Vale dos Judeus, de onde fugiram estes 5 homens, e a prisão de Monsanto? Porque na conferência de imprensa, o diretor dos serviços prisionais dava conta do facto de um tribunal de execução ter decidido que um dos reclusos, o recluso argentino, devia sair de Monsanto e ir para Vale dos Judeus, cujo parecer da direção de serviços prisionais era contrário. Ou seja, o que lhe pergunto é qual é a diferença entre a prisão de Monsanto e a prisão de onde fugiram estes 5 presos? Na prisão de Monsanto, se me permite, é a mais segura que existe e tem uma estrutura circular em que é mais fácil o controle dos prisioneiros. E eles também têm menor tempo para andar fora e têm um regime de reclusão muito mais rigoroso. No caso de Vale dos Judeus já não há esse rigor e viemos infelizmente também a descobrir que não há muito rigor no controle da situação, porque se há torres de vigilância que estão desativadas, se há pouca gente a ver as câmaras, se há falta de pessoal, é óbvio que é muito mais fácil fugir ali. Aliás, o diretor dos serviços prisionais disse inclusivamente que de Monsanto ele não fugia de certeza.
Não sei se não fugia de certeza, mas era muito mais difícil de fugir. Mas em que estado então é que estão as prisões portuguesas? Quando o Soutor diz há torres, mas não há ninguém para vigiá-las, há poucos homens e mulheres a vigiar as prisões, há câmaras de videovigilância que aparentemente ninguém as monitoriza. Em que estado é que estão Quando há câmaras de videovigilância. Quando elas existem, isto é o quê? Eu diria que é o resultado da degradação de muitos anos e de falta de investimento no sistema prisional, porque nós assistimos na área da justiça, infelizmente, a um grande investimento, que não é só nas prisões, é nos tribunais, e é, infelizmente, sistemático. Mas é uma falta de investimento que começa a colocar em causa a segurança de todos. De todos nós, exatamente. Portanto, é uma situação que, como nós, e infelizmente, não temos o dinheiro suficiente para suprir todas as necessidades públicas que existem, é um pouco por influência dos mídias, da televisão, das redes sociais, do que for, e de situações como esta que as pessoas se preocupam com as prisões, até vir a próxima situação que faz passar esta. Mas esperemos que todo este burburinho que se levantou, e bem, em relação a esta fuga espetacular e até um pouco anedótica pela forma como aconteceu, infelizmente para todos nós, levanta sérias questões em relação ao sistema prisional no seu todo. Eu acho que há que repensar o sistema prisional e há que investir. Não há alternativa. O que é que deveria ser feito no imediato? Ou a situação é tão difícil, tão degradante, que o Soutor não consegue avançar 2 ou 3 pontos no imediato? Eu diria que o imediato é, primeiro, naturalmente, é recompensar as pessoas que lá trabalham e recrutar mais pessoas. Parece-me inevitável. Não há outra forma de o fazer. Depois, investir em sistemas de vigilância eficazes em todas as prisões e não desativar e confiar unicamente nos meios de videovigilância e ter também pessoas, porque não substituem, os meios de videovigilância não substituem as pessoas, devem ser complementares. E isso aliás, isso fica provado, porque a fuga é registada em 56 nas câmaras e só 40 minutos depois é que é detectada a fuga destes homens no regresso às celas de todos. Isto significa que ninguém está a olhar para essas câmaras. Ninguém viu. E quando nós vemos as imagens que foram divulgadas por vós, nós vimos que há uma confiança muito grande em tudo o que se está a fazer, porque eles sabiam, efetivamente, que não iam ser apanhados, porque eles conhecem as rotinas da prisão, conhecem que há poucas pessoas e, naturalmente, escolheram a altura das visitas para poderem ter a fuga mais facilitada, porque sabem que não há pessoas. E isto é um problema. Ainda há pouco, até mais uma vez a sublinhar o tal, eu diria, a incompreensibilidade que toda esta situação nos levanta, estávamos a ouvir alguém que falava, não fixei quem era, a dizer que eram os próprios presos que iam fazer a montagem dos sistemas de videovigilância. Ora, o que é que se diz perante isto? É anedótico. É anedótico. Chega a ser um pouco anedótico. Que importância terá esta fuga dentro das prisões? E não só na de Vale dos Judeus, ou seja, sim, entre os reclusos, que efeito isto terá? O sistema prisional tem que se modernizar. Ainda há pouco tempo tivemos também, estava-me a esquecer, aquela situação em Passos de Ferreira, das festas, dos telemóveis que circulavam. Isto não é admissível numa prisão. Não é. Nós temos que olhar para as prisões como um todo e temos que investir. Temos que investir em pessoas, temos que investir em meios de controle, porque é possível controlar as coisas. Não podemos permitir que as prisões, desculpa a expressão, sejam um sítio onde há uma liberdade tão grande por parte dos presos. Não podemos permitir. Que respostas é que declarações gostaria de ouvir amanhã por parte da Ministra da Justiça, que vai falar às 17 horas? O que eu gostaria de ouvir era maior investimento no sistema prisional. Acho que era só isso. Mas nomeadamente também entendo que isso será muito pouco provável, que avance desde logo uma quantia... Eu creio que Portugal tem um problema, não é? O dinheiro não é elástico, nem é flexível, não dá para tudo. Portanto, se calhar temos que começar por contratar mais pessoas para já e remunerar, se calhar, melhor aqueles que lá estão, para que se sintam compensados, porque ninguém quer trabalhar numa prisão nem se sente minimamente compensado para o fazer. João Massano, muito obrigada por ter vindo ao 360. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.